muito boa noite para você que nos acompanha na TV Câmara, canal 16, e também para você que está ligado nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente para essa quarta noite da segunda semana de comunicação, que é um evento promovido aqui pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Com certeza vai ser uma noite de muita conversa, de muito bate-papo sobre a nossa área, né? A área da comunicação nesse contexto de pandemia. Hoje, o assunto específico dessa noite, o nosso tema, são as ações da comunicação para uma propaganda efetiva diante da Covid-19. E para também participar desse bate-papo, mediar aqui junto comigo, a minha querida colega Vânia Marta Espenhorim, jornalista e servidora concursada da casa. Boa noite, Vânia. Boa noite, Grace. É um prazer aqui estar fazendo dupla contigo. E também cumprimentar quem está em casa nos acompanhando. Obrigada por partilhar conosco conhecimentos desta Semana da Comunicação, que tem como tema Comunicação e Pandemia, para onde vamos, que tem o nosso coordenador, né, o Thales Armiliato, um dos cabeças dessa atividade, mas que é uma semana definida por lei. E vamos conversar bastante. Vamos lá, né, Vânia? E antes de mais nada, vamos apresentar os nossos convidados, né? Quem são as pessoas, os profissionais que estão conosco aqui nessa noite, né? Vou pedir uma ajudinha para ti, tá, Vânia? Eu vou começar, então, falando do Felipe Andreola. Ele é formado em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado em Comunicação Empresarial. Felipe é diretor da Quanta Propaganda. Atua há mais de 25 anos em agência de propaganda e marketing, na gestão de marcas como Supermercados Andreassa, Galeto de Paolo, Sorvelândia, Lojas Volpato, LF Ferramentas, Rede Mais Nova, Rádio Viva, Jornal Pioneiro, Manha Bosco, Rede de Postos Sim, entre outras. Integra também a Diretoria de Comunicação e Marketing da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias. Esse é o Felipe Andreola. Agora a Vânia nos conta quem é o nosso próximo convidado. Sim, nosso próximo convidado é o Alexandre Derlan, que é diretor de cena e roteirista, graduado em Publicidade e Propaganda pela UBRA, com especialização em cinema na Unicinos. Dirige para o mercado gaúcho há mais de 25 anos. Sua especialidade é conteúdo. Sua preferência é contar histórias. Assinou diversas campanhas publicitárias, entre elas 50 anos da RBS TV, Rede de Lojas Colombo, Universidade Luterana do Brasil, entre outras. No cinema, exerce um papel bem atuante, dirigiu e roteirizou 3 longas-metragens, entre eles os documentários Papão de 54 e Mais uma Canção. Também tem os curtas, né, que são Gildíssima e Rito Sumário. Filmes exibidos em vários festivais de cinema pelo país e também na televisão. Projetos premiados ele tem, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Foi diretor de cena nas produtoras Estação Elétrica e Cubo Filmes. Atualmente é sócio-diretor da Prosa Filmes. Temos ainda uma mulher também para bater um papo aqui com a gente, é a Tássia de Carvalho. Ela é CEO da agência IS do Rio de Janeiro, coordena uma equipe com mais de 20 profissionais que prestam serviço para a agência, que atende exclusivamente ações de impacto social. A IS tem 3 anos de existência e conta com uma equipe experiente composta por mulheres empreendedoras, como designers, fotógrafas, pesquisadoras, recepcionistas, produtoras, editoras de áudio e vídeo, que de alguma forma foram tocadas por ações de impacto social durante suas vidas. Um timaço, né, Vânia? Olha, estou curiosa para saber o que eles têm a nos dizer. Então, já logo vamos chamar os nossos convidados, porque, gente, inicialmente a gente gostaria que cada um de vocês falasse nessa nossa primeira rodada, falasse um pouquinho como é que foi no seu nicho, né, de mercado dentro da publicidade e propaganda, como é que a pandemia impactou, porque a gente sabe que as empresas, né, tiveram dificuldades financeiras, tiveram muitos impactos e precisaram também se reinventar. Acredito que a propaganda, a publicidade também precisou, né, dessa criatividade a mais, né? Gostaria que vocês nos relatassem um pouquinho sobre como foi esse período aí. Então, vou começar com o Felipe. Felipe, tu começa pra gente? Boa noite. Boa noite, Grace. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Que bom que a gente está aqui essa noite podendo debater esse assunto, né, que é tão pertinente nesse momento.
falar sobre a comunicação nesse momento de pandemia. Então, eu quero agradecer ao Thales, na pessoa dele, a toda a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por essa participação na Semana de Comunicação. O que a gente pode falar? A propaganda, ela também foi um setor que foi bastante impactado, como todos os outros. Um pouco menos profissionalmente, porque nós podemos trabalhar, né, mesmo de forma remota, é um setor que pode cumprir com as suas obrigações e fazer o seu trabalho, mas a gente foi impactado porque a gente precisou se reinventar muito nesse período. As empresas passaram por um grande impacto, tudo que a gente tinha planejado para o ano passado teve que ser repensado. Então, desde aquele simples post amigável que estava sendo programado há 90 dias e a gente não pôde utilizar e teve que fazer novas conversações com os nossos públicos, né? Então, a gente precisou, de forma muito ágil, muito rápido, fazer essa transformação para os nossos clientes e para as empresas, porque elas precisaram muito disso. Elas foram impactadas, algumas mais, de alguns segmentos, como restaurante, pessoal de eventos, as lojas que não eram prioritárias também tiveram um impacto muito grande nos seus negócios, e essas precisaram rapidamente buscar ferramentas digitais e novas formas de poder vender e se manter ativas. E nós estivemos à frente disso como uma empresa de comunicação para poder ajudar essas empresas nessa transformação. Já outros segmentos não tão impactados, então, que continuaram com seus negócios atuantes e ativos, essas, por outro lado, precisaram fazer uma transformação total na sua comunicação. Precisaram se voltar cada vez mais para o seu DNA, para o seu propósito de existência e trabalhar a comunicação muito mais nesse nível do que nos apelos comerciais que vinham sendo feitos. Felipe... Então, realmente, a gente tem um período de transformação aí e de muito atuante que a gente precisou, né, da comunicação. Felipe, eu tenho uma curiosidade que é assim, a gente sabe que em momentos de crise, a comunicação, por vezes, é entendida como supérflua, né? É cortada, assim, de cena. Você sentiu isso um pouquinho, embora tu agora relatou que em algumas empresas teve que investir mais, outras menos, mas no sentido geral, você notou que a comunicação teve cortes? Publicidade principalmente, né? Sim. Num primeiro momento, sim. As empresas se assustaram com o que vinha pela frente, muitas delas cortaram, muitas delas reduziram investimentos e foi um susto. Esse susto se trava um pouco, mas logo em seguida elas perceberam que a comunicação era uma grande ferramenta de auxílio para elas trabalharem. Então houve um crescimento fantástico a partir da metade do ano passado em diante na procura por estratégias de comunicação e por ferramentas também de comunicação, principalmente as ferramentas mais digitais. Obrigada, Felipe. A gente continua aí, daqui a pouco a gente te chama de novo. Vamos chamar agora a Tássia de Carvalho. Tássia, conta pra gente como é que foram os impactos da pandemia aí para vocês, do que tem essa agência no Rio de Janeiro, né? Sim, e nós trabalhamos diretamente com ações de impacto social, já vamos fazer 5 anos agora, em 2021. Então, quando chegou no dia 14 de março, automaticamente todas as iniciativas que a gente tinha paralisaram, automaticamente, porque a maioria dos nossos clientes são projetos sociais ou iniciativas que estão dentro de territórios periféricos aqui do Rio de Janeiro. E eles paralisaram automaticamente por questões de patrocínio. Como eles atuavam no local, eles não podiam mais acontecer. Então, automaticamente, todas as possibilidades de crescimento que a gente estava já escalonando para 2020 paralisaram. E, automaticamente, a gente ficou do dia para a noite sem trabalho, literalmente. E aí, quando a gente começou a avaliar, a gente viu que vários empreendedores que estavam dentro de favelas e periferias, eles também estavam passando por isso, e a gente percebeu uma oportunidade. Então, um projeto que eu tinha engavetado já há mais de 5 anos, eu aproveitei para desengavetar esse projeto. Então, na parte criativa, acabou que a pandemia nos ajudou pra caramba,
porque a gente começou a capacitar pequenos empreendedores de favelas e periferias em comunicação digital, que é uma das especializações que eu tenho. Eu tenho algumas especializações na área de comunicação digital ou marketing digital, e a gente aproveitou e começou a ensinar. E nós conseguimos capacitar 300. E aí, depois que nós capacitamos esses 300 empreendedores, a gente fez uma vaquinha para poder arrecadar recursos, para a gente se pagar durante esses treinamentos. A gente começou a ver uma necessidade muito grande, porque a gente teve mais de 500 inscritos que nós não pudemos atender todos. Então, nós estamos agora construindo uma plataforma de EAD para esses pequenos empreendedores, para que eles possam entrar, se capacitar, aprender o que eles quiserem aprender, que eles têm muitas demandas, muitas necessidades que a gente no início não tinha nem tangibilizado que existiriam essas necessidades, mas eles têm muitas necessidades na área de finanças, na área de fluxo de caixas, na área também de fotografia, de edição de vídeo. Eles querem aprender muitas coisas, só que eles não sabem aonde encontrar essas capacitações e onde encontrar informações. Então, a gente está construindo o Periférico, que é uma plataforma de fomento ao empreendedorismo periférico da agência IS. E a gente está agora, se tudo der certo, a gente já lança agora em junho ou no máximo em julho. Então, a gente está nos ajustes finais e tem muita coisa para contar sobre isso. Como a gente conseguiu se reinventar com um baixo custo durante a pandemia. Tássia, eu até li que você foi a partir de uma mensagem da tua sogra, né, que você deu um start assim, nessa ideia da capacitação. E aí eu queria saber de ti se perceber isso, sabe? Perceber o momento de mudar. Claro que tem uma pandemia, mas como é que a gente faz para perceber o exato momento da mudança? E também quero saber, essa primeira capacitação teve custo para os empreendedores, para os pequenos empreendedores? Para eles não teve custo nenhum. A gente, através dessa vaquinha, a gente conseguiu os recursos necessários para pagar a equipe, para pagar a plataforma que a gente utilizou para dar os cursos para eles. Então, a gente conseguiu financiar tudo que a gente precisava e eles não pagaram nada, nem material didático, nem certificado, nada. E a gente ainda fez um acompanhamento com eles por mais 4 meses. Então, qualquer dúvida que eles tivessem, a gente estava ali a postos em horário comercial para poder ir tirando, porque às vezes quando você mete a mão na massa, você às vezes tem uma dúvida específica. E essa ideia surgiu sim por causa da minha sogra. Ela é costureira e ela é especializada em roupas para festas. Então, não tem festa. O que ela poderia fazer? E a gente até saiu em várias reportagens sobre isso no início mesmo da pandemia, ainda em março, quando as pessoas nem falavam muito sobre o uso de máscaras nem nada. Eu percebi que iria ter esse nicho de máscaras, então eu pedi para ela automaticamente fazer uma máscara para mim, para o meu uso. E ela fez essa máscara, e aí eu comecei a fotografar a máscara e falando sobre a máscara, que eu estava tentando me prevenir do vírus antes de governos e de entidades falarem que era para usar essa máscara, mas eu já estava querendo me prevenir porque eu sou doente crônica, e aí eu já comecei a usar automaticamente a máscara, e aí várias outras pessoas começaram a falar: poxa, a sua sogra faz máscara, eu quero máscara. E ela começou a vender para o Brasil inteiro. E ela se manteve durante os primeiros meses da pandemia somente vendendo máscaras. Então, assim, a necessidade traz oportunidades também. A gente precisa estar atento para essas necessidades e para essas oportunidades. E muitas vezes essas oportunidades, elas não demandam necessariamente de dinheiro, porque, por exemplo, a minha sogra, ela não tinha como investir ali no início, mas ela pegou os retalhos que ela tinha dessas roupas de festas, de outras coisas, que ela sempre foi guardando os retalhos, e ela não sabia para o que ia usar aquilo ali um dia. E ela pegou todos aqueles retalhos, transformou em máscaras, fez daquilo ali uma fonte de sustento, não precisou depender de ninguém, de terceiros, para poder se manter durante a pandemia. Então, ela conseguiu gerar a sua própria renda e conseguiu se manter até hoje. Então, isso daí é muito importante.
É mesmo, a gente vai te perguntar mais sobre o trabalho da agência ainda, tá, Tássia? E antes da gente ouvir o Alexandre, eu quero chamar a Letícia, porque ela vai convidar o pessoal a interagir aqui com a gente, né? Quem está nas redes sociais. Oi, Letícia. Oi, gente, boa noite, Grace, Vânia, os nossos convidados. Convidar nossos internautas a participarem, né? O pessoal ainda está meio tímido nas redes, mas é só enviar essas perguntas que a gente vai direcionar aos nossos convidados para depois eles responderem vocês. Facebook e YouTube, né? Facebook e YouTube, principalmente Facebook. Ótimo. Vamos chamar o Alexandre, então, aqui para a nossa conversa, né, Vânia? Vamos sim. Alexandre, conta para a gente aí como é que foi para ti essa questão da pandemia. Qual o olhar que tu nos traz? Boa noite, pessoal. Uma alegria estar participando com vocês, né? Saudar também aí os colegas aí, né? O Felipe e a Tássia, que estão comigo. Agradecer também o convite aí feito pelo Thales, né? Uma honra aí estar dividindo experiências com vocês. E que bom, né? A gente começar falando, fazendo uma propaganda de nós mesmos, né? Eu acho sempre importante, legal a gente trabalhar essa questão de saber explicar e desenvolver, né, a nossa atividade. Diferente dos colegas, eu, na verdade, tenho uma produtora, né, e como vocês imaginam, a produtora está acostumada a viver na corda bamba, né? Então, aconteceu conosco exatamente no mês de março, quando se deflagrou aí a pandemia, né, no mês de março do ano passado, 2020, quando se deflagrou então aquele momento crucial, né, que a gente passou a viver e estamos vivendo ainda, todos esses efeitos e reflexos, né, que são muito profundos. Aconteceu conosco assim o nosso principal cliente, que nós tínhamos já uma relação de 4 anos, encerrar o contrato, né? Então, aquela que era a principal renda da produtora, né, a principal verba, né, para falar publicitariamente, não existia mais a partir de 30 dias quando se concluía o contrato. Então, obviamente que foi um choque, assim, era algo inesperado, mas como a Tássia falou, a necessidade gera oportunidade, né? E a gente então arregaçou as mangas e foi a luta, né? E uma das coisas que foi importante, que foi, acho que uma atitude bem legal, assim, eu comecei a fazer vídeos acompanhando ações que estavam acontecendo de solidariedade, né? E de forma gratuita, assim, justamente porque era um momento onde a gente tinha tempo, né? Não se sabia até onde que as coisas iam, né, repercutir, e a gente precisava de atitudes. Então essa atitude eu fiz aqui em Canoas, na cidade onde eu resido, né? Inclusive fui com o meu próprio carro, eu tenho uma Doblô, que é um carro de produção, né? E fui com ela buscar cestas básicas de amigos que estavam, né, querendo ajudar, e a gente andou por Canoas aí, distribuiu cestas básicas para artistas que estavam já enfrentando, né, problemas em função de, né, o pessoal da música, o pessoal do teatro, que já não tinha mais, né, como se apresentar e tal. E aquilo foi assim muito importante. Acho que de certa forma também nos fez reagir. E claro, a gente procurou buscar outras saídas que eram viáveis, como as lives, né? A gente começou a fazer live, né? E felizmente, assim, né, há empresas, há empresários que têm, né, o discernimento e que sabem que é um momento onde eles precisam se posicionar, eles precisam, né, apresentar saídas, soluções, e contam conosco, e esse é o nosso trabalho, né? É buscar soluções, é apresentar iniciativas criativas. Então, nós fomos à frente, né? Eu e minha esposa, que é minha sócia, que colabora comigo, que tem uma boa visão de marketing, e a gente foi encontrando saídas e, felizmente, estamos, né, até agora produzindo, né? E realmente, assim, talvez até 2021 esteja sendo mais difícil para nós do que foi 2020, o que é
algo curioso, algo que eu não esperava, né, como um empreendedor. Mas segue a luta, segue a batalha e vamos sempre, né, continuar fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ama. Alexandre, deixa eu aproveitar que a gente está contigo aqui para te perguntar, né, tu que trabalha com produção audiovisual, qual que é a importância da propaganda ter esse olhar mais sensível diante de uma crise tão grande como essa que a gente está vivendo? Olha, eu acho que é essencial, né, nesse momento, essa sensibilidade, né, esse posicionamento também. Eu acho que o consumidor, ele espera sempre, né, daquele produto que ele tem um relacionamento, que ele confia, ele espera que esse produto demonstre para ele algo a mais do que esses benefícios costumeiros que ele está acostumado, né, a adquirir. E aí, quem consegue captar num momento desses, né, iniciativas que demonstrem, tanto na sua forma de se comunicar, como em ações específicas mesmo, né? Quem consegue demonstrar isso, eu acho que mantém esse vínculo e soma, né, a sua comunicação, as suas estratégias. Alexandre, eu gostei muito do nome, né, da produtora Prosa Filmes, e também gostei bastante de saber Obrigado. que você tem como preferência contar histórias. Nós jornalistas também gostamos de contar histórias. E eu quero te perguntar, você, diante desse cenário que tu acabou de dizer, né, que vivenciou em 2020, teve histórias que te tocaram mesmo, assim, que você contou pelo audiovisual e que nunca vai esquecer? Teve alguma emblemática? Pois é, né? São tantas, assim, e aí, agora, assim, ao vivo aqui de improviso, eu vou te dizer, assim, que um evento que para mim é muito importante, que eu tenho uma ligação de vida mesmo, pela questão vocacional, né? Eu sou um realizador, eu trabalho com cinema, né? Essa questão de contar histórias, ela é muito profunda, ela é muito humana, né? Ela está ligada assim ao Alexandre desde que nasceu, né? Eu era um menino de 5, 6 anos de idade que sentava na rua, um banquinho de madeira junto com pessoa idosa para ficar ouvindo histórias. Então acho que parte desse realizador, desse documentarista que eu também sou, já existia ali, né? Eu gostava de pegar jornal antigo e ficar folheando. E a minha mãe dizia: poxa, mas o que esse menino quer com jornal antigo? Então, ano passado, ter ido trabalhar e ter ajudado a pensar, a organizar, né, o funcionamento e ter acreditado no Festival de Cinema de Gramado, que eu tenho uma relação de 20 edições já, né, que eu trabalho, ter pensado nessa edição online, que foi inédita, que ao mesmo tempo foi muito diferente, né, porque o grande... Você participou do Festival de Cinema de Gramado? Eu sou um dos diretores, né, eu trabalho com a produção de palco, eu produzo, né, todo o material de conteúdo, vinhetas, os vídeos, os resultados passam por nós recebemos os resultados, editamos, né? Como se fosse a festa do Oscar, assim, mas a nossa festa do Oscar, que é o Festival de Cinema de Gramado no Brasil, né? Então, ter participado disso, que tem por grande objetivo aquela reunião, né, dos realizadores lá, toda aquela festa que acontece dentro do palácio, o palácio vazio, apenas as equipes lá dentro, né? A gente ter conseguido fazer e ter feito ele assim com tanto carinho, e ele ter ficado bonito e ter acontecido por si só já foi algo assim que eu não vou esquecer, com certeza. Foi histórico mesmo. Mas eu acho que agora dá para a gente chamar a Tássia de novo, né, Vânia? Para a gente entender um pouquinho melhor esse teu trabalho, Tássia, aí na agência no Rio de Janeiro. Conta para a gente, assim, como é que... Você já contou um pouquinho do início, né? Mas como é que está nesse momento aí o teu trabalho? Nos atualiza. Inclusive, Tássia,
qual a tua análise desses empreendedores que vocês capacitaram, né? O que você percebeu que nasceu dessa capacitação e que está bombando, assim, que te chamou muita atenção e que é aposta, de repente, né, esses pequenos empreendedores aí surgem novos negócios. Lembrando que a agência, ela atende exclusivamente ações de impacto social no país, né? É a única, né, Tássia? É de impacto social, essas Exatamente. letrinhas. Exatamente, é de impacto social, justamente. A gente percebeu muito que eles se recriaram demais durante a pandemia. E uma coisa que nós achamos muito interessante é que muitos aproveitaram o auxílio emergencial para empreender, para dar o start nas suas possibilidades ali. Então, a gente vê muitas pessoas trabalhando no ramo da alimentação. Uma coisa que eu até apresentei na semana passada lá na Gramado Summit, que eu estava aí pertinho de vocês, foi que... E eu adorei, assim, eu fiquei encantada, porque eu não tinha visto e eu fui pedir alguns feedbacks deles, o que eles tinham achado do curso e se eles estavam implementando o que a gente ensinou. E a gente viu, por exemplo, que vários deles estavam pegando e fazendo o Instagram todo coordenadinho, com as postagens todas sequenciais, estavam fazendo um layout do jeito deles, com as ferramentas que a gente ensinou, eles estavam lá criando e o conteúdo estava muito bonito, entendeu? Então eu fiquei muito orgulhosa e a gente vê muitos deles trabalhando no ramo da alimentação, fazendo delivery, eles tinham essa dificuldade de chegar nos clientes, de saber como começar realmente a fazer as postagens, como é que eu começo, onde é que eu capto esse cliente, da onde que essa pessoa vai vir, como é que essa pessoa vai saber que o meu negócio existe, entendeu? Porque é muito fácil eu trabalhar talvez com a minha família, começar a falar, olha família, eu estou começando isso aqui, eu digo para um amigo, digo para o outro, mas como é que as pessoas do meu bairro inteiro vão saber que eu estou ali? Então, a gente ensinou para eles ferramentas e nós também ensinamos para eles a escrita criativa para as redes sociais. Então, isso acabou ajudando pra caramba vários deles. E eles ficavam assim, poxa, mas antes eu não sabia escrever e agora eu sei. E a gente foi pegando texto por texto, revisando e pegando, dando dicas, insights. Olha, nisso aqui você poderia ter feito assim, nisso aqui você poderia ter feito assado. Então, isso ajudou muito nesse processo realmente de escrita e até de se narrar, de narrar suas possibilidades. Muitos não se viam como empreendedores, apesar de terem um negócio ali. E isso até... para a gente foi bem chocante, porque tinham pessoas com lojas e não se viam como empreendedores. Você abriu uma loja, você faz o gerenciamento do caixa, você cuida de planilhas, você faz o gerenciamento do seu negócio. Às vezes você tem um funcionário e você não se vê como microempresário. Como isso é possível, entendeu? Então, eu acho que até essa visão deles sobre os seus próprios negócios acabou mudando. Então, isso foi bem interessante. E ver também como eles foram se recriando com tão pouco, porque eles tinham R$600 do auxílio emergencial e muitos aplicaram ali para começar alguma coisa, para se manter quando esse auxílio acabasse. Então, isso foi bem interessante. E não é só, né, não é só no empreendedorismo, em várias áreas, às vezes as pessoas não se reconhecem como tal. E essas capacitações, elas acabam também fortalecendo essa autoestima, além do próprio ensinar, né, do fazer, do escrever. Vocês também acabaram mexendo um pouquinho, estimulando a autoestima dessa turma. Um lado interessante, né, Vânia? Algo que eles não faziam até então para os seus negócios, não se viam como empreendedores, e aí eles também se viram diferente. Foi positivo, né, Tássia? Exatamente. E a gente tem alguns dados, por exemplo, a gente teve 487 inscritos. E a gente conseguiu capacitar 300. Mais desses 487 inscritos, mais da metade recebe, no máximo, tem renda familiar de, no máximo, R$1.000. R$1.000. Então, assim, renda familiar para sustentar a si, seus filhos, às vezes pagar um aluguel, pagar uma luz, pagar uma conta. Então, assim, são valores que a gente realmente entende como irrisórios hoje em dia, quando a gente fala sobre custo de vida no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do Brasil. Mesmo estando em uma favela, eles acabam passando muitas necessidades. E
a gente acaba vendo também como a importância de microcrédito, como para muitos o auxílio emergencial acaba ajudando que negócios nasçam e a economia local aconteça. Então, assim, ajudou muito nessa questão de autoestima, ajudou muito na economia local, a eles poderem gerar suas próprias receitas, a gerar receita na região onde eles vivem também, a acabar fazendo esse dinheiro circular ali dentro. Então, acaba ajudando muita gente, e isso foi muito interessante, porque além da minha sogra, quando começou também esse trabalho com a minha sogra, eu ofereci para uma moça que eu conheci, ela trabalhava como diarista, e ela, para mim, é o maior caso de sucesso até hoje. Assim, se eu puder citar, para mim é o maior caso de sucesso. Ela é diarista, e no início da pandemia ela estava sem conseguir trabalhar, ela estava sem conseguir negócios, ela estava sem conseguir trabalho, e aí eu fui dando dicas para ela em particular, e aí foi aí que eu vi também, poxa, eu acho que eu podia ensinar isso para mais pessoas se eu tivesse algum recurso para poder montar uma turma. A gente começou a ensinar a Arlete, o Instagram dela é Frourbana, e aí a Arlete começou a desenvolver o seu trabalho. A gente começou a ensinar comunicação digital, começou a ensinar algumas coisas como gerenciar o Instagram, dar algumas dicas para ela, e hoje a Arlete já tem 3 funcionárias, assim, é uma equipe, né, na verdade. Então a Arlete, além dela estar trabalhando, gerando renda para ela está com um fluxo de trabalho tão grande que ela chamou mais 3 pessoas para trabalharem com ela. Tá, e assim, eu queria também saber de ti esses 300, né, capacitados. É comércio, é serviço, no caso específico dessa é serviço. Teve algum nicho maior, assim, nesses 300 que se destacou mais? A maioria de comida, de alimentação. Então, assim, mais de 80% de alimentação, mas nós também tivemos de moda, tivemos produtores culturais, tivemos até advogado. Então, assim, é um nicho bem amplo, porque foram áreas que também surpreenderam a gente. Teve gente do audiovisual, teve gente que trabalhava com barbearia. Então, a gente teve uma gama muito diversificada de negócios capacitados. E isso surpreendeu a gente também quando a gente começou, porque a gente tanto via ali aquele advogado que trabalha em favela, que mora em favela, mas a gente também estava vendo o caso daquela pessoa que ganhava menos de R$500 por mês para sustentar a família toda. Então, foram casos bem distintos assim que a gente teve ali durante as capacitações, para mostrar também que as favelas aqui do Rio de Janeiro, as favelas do Brasil, elas têm uma gama muito ampla de profissionais dentro delas. E a gente também, dentro dessa plataforma que a gente está construindo, num segundo momento, a gente pretende que esses profissionais eles possam se apresentar, fazer um classificado, e você possa ir lá e separar por região. E dentro da sua região, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você possa ver, eu quero um pintor. E aí tem lá a avaliação, olha, ele pintou minha casa, foi maravilhoso, funcionou super bem, adorei. E aí você possa ver outras pessoas que já utilizaram aquele serviço, que você possa contratar aquela pessoa, se você precisa de uma boleira, se você precisa de um pintor, se você precisa de um grupo musical para uma festa, do que você precisar, você poder encontrar lá dentro. Então, assim, a gente também vai acabar ajudando as favelas sem necessariamente estar dando uma cesta básica. As cestas básicas são importantes, mas a gente vai ajudar com que a economia gire ali dentro. Então, não é só dar o peixe, a gente vai ensinar a pescar, entendeu? E aí a pessoa vai poder voar. São iniciativas como essas que a gente precisa mesmo. Né? Muito. Você falou. Eu ia te chamar, Felipe, para mudar de assunto, mas quer contribuir em relação a isso? Pode comentar, por favor. Eu quero contribuir porque eu acho bem importante isso que ela falou, porque assim como muitos negócios foram impactados, tu vê o caso dos restaurantes mais tradicionais que tiveram que fechar suas portas e ficar sem atender os seus clientes, surgiram muitas oportunidades de negócio, como ela relatou, de pessoas que fizeram negócios de teleentrega, pequenos negócios, às vezes individuais, na sua própria casa ou no seu ambiente, para produzir e fazer a entrega
de mercadorias, porque tem um ponto muito importante para a comunicação, que é a gente entender os hábitos de consumo das pessoas. E as pessoas, durante esse período que elas ficaram em casa, em quarentena, essas pessoas elas mudaram muito dos seus hábitos. E isso traz muitas oportunidades de negócios que surgiram durante esse período. Eu acho que o caso dos restaurantes, que ela disse que teve bastante negócio de alimentação, tem muito a ver com isso. Porque os mais tradicionais não conseguiram fazer essa mudança tão rápido. E aí acaba gerando oportunidade para aqueles que são mais ágeis. Tem um ditado que eu gosto muito, que eu sempre ouvi ele, eu não sei de quem é, mas ele é muito pertinente. Na natureza, acho que é Darwin, né? Na natureza ganha aquele que se adapta mais rápido. Acho que é Darwin. Na natureza é aquele que se adapta mais rápido. E nos negócios também é assim. Tem que se adaptar mais rápido. As empresas têm que fazer isso com seus negócios. E a gente queria saber de ti, Felipe, que atua aqui na nossa região, aqui em Caxias do Sul, como é que as empresas daqui da nossa cidade, o que elas fizeram para reforçar suas marcas aí durante a pandemia? E eu também quero engatar nessa tua pergunta, Felipe, eu também quero saber, porque o comportamento do caxiense é um pouco diferente, como tu bem colocou, não era comum muito o delivery, nem a teleentrega, né? A gente o caxiense gostava e gosta de ir ao restaurante, né? De sentar com a família. Então, é uma mudança cultural também que está acontecendo. É isso aí. É uma mudança cultural. O caxiense é uma casa à parte no mundo, né? A gente bem sabe. A gente atua aqui, a gente conhece bem. Mas, realmente, é uma mudança de hábitos e é uma mudança de consumo que as pessoas estão tendo. É cultural que elas estão passando. Porque não poder mais ir no seu restaurante preferido no fim de semana com a família é uma mudança, mas também é uma redescoberta. Eu vejo por mim mesmo. Quanto eu descobri como é bom ficar em casa com a família, preparar a nossa própria refeição, né? Comer aquele alimento preparado em casa. Então isso muda bastante a nossa cabeça e isso mudou bastante a cabeça das pessoas em vários segmentos e vários setores. Então o que eu posso dizer a vocês aqui? O caxiense, ele tem um pouco de restrições, ele é mais demorado às vezes para fazer suas mudanças, mas elas aconteceram. Muitas empresas perceberam a importância de mudar os seus negócios. A gente tem um case aqui bem característico, que é o Supermercados Andreassa. A gente tinha muita força de mídia comercial, colocando ofertas para chamar clientes para as lojas, né? E a partir de março, a gente não pode mais chamar clientes para as lojas. A gente tem restrição de clientes entrarem nas lojas. A gente precisa controlar o acesso de clientes nas lojas. Então, mudou completamente a comunicação desse cliente. Tudo que a gente havia planejado teve que ser modificado. E aí faz o quê? Recupera aquela comunicação sobre os valores do negócio. Busca no DNA da empresa. Busca no seu propósito de existência, na sua consciência social. Aí entra a Tássia também com o negócio dela. Na consciência ambiental, que está cada vez mais sendo necessária. E as empresas, então, elas começam a se comunicar desta outra forma durante esse período da pandemia. E descobrem que essa é a verdadeira ligação que elas podem ter com os seus clientes. É uma ligação mais emocional. Os clientes querem esse tipo de ligação. Eles desejam que as marcas se posicionem e que eles possam se identificar com essa posição que as marcas estão tendo no mercado. E aí a comunicação fica em evidência, né, quando isso acontece. Sim, a comunicação ela é uma parte fundamental, porque é ela que vai fazer esse conteúdo chegar nos clientes. Nós tínhamos um trabalho muito forte aqui na agência, e acho que o Alexandre vai concordar comigo, que as empresas faziam muito mídia e colocavam seus comerciais na TV, na grande mídia. Isso ainda se faz, mas muito menos. Hoje as empresas se deram conta como elas têm que investir na mídia própria e aí desenvolver conteúdos para as suas plataformas, para as suas mídias próprias. E ali elas têm que ser verdadeiras. Elas têm que contar a sua história de origem, por que elas existem, por que elas estão nesse mundo e estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Ótimo. Agora vamos ver o que os nossos internautas, o pessoal que está acompanhando nas redes sociais, está comentando. Letícia, conta pra gente. Sim, tem uma pergunta para o Felipe, do Antônio Pacheco. Com que argumentos podemos convencer os clientes
que veem na publicidade um gasto desnecessário e vem como o primeiro a ser cortado? Antônio, obrigado pela pergunta. Eu acho que antes eu já devo ter respondido um pouco dessa pergunta. A comunicação ela é muito importante para fazer essa ligação dos propósitos da empresa com os seus públicos. Tá? As empresas que mais conseguem fazer esse trabalho de terem públicos identificados com elas, com seus produtos, com a sua marca, são aquelas empresas que investem em comunicação. Podem ver, os maiores cases são de empresas que têm esse investimento, tanto na mídia externa, né, na grande mídia, quanto na mídia própria. Tá? Então, hoje é muito importante esse desenvolvimento de conteúdo próprio, nas suas próprias mídias. E as empresas que investiam, sei lá, uma vez investiam 1 milhão na TV. Hoje, elas deixaram de investir 1 milhão na TV, elas estão investindo menos da metade disso. Mas elas têm que retornar esta verba para a mídia própria, para desenvolver o seu conteúdo, e não simplesmente retirar da grande mídia e não fazer esse investimento com boas produtoras de vídeo, com boas produtoras de imagem, com boas produtoras de conteúdo, de textos, para que o seu conteúdo, a sua mídia própria, tenha uma qualidade muito grande. Deixa eu aproveitar, já que está falando disso, desse investimento, né, no empreendimento próprio, Felipe, eu quero chamar o Alexandre e perguntar a ele. Teve uma onda também no Brasil todo, mas em Caxias também, que é de incentivar o consumo local, né, a compra no que está próximo. No mercado próximo, na loja próxima, né, ou chamar por teleentrega aquilo que é do seu território. Você, aí onde você mora, também aconteceu isso, Alexandre? E como a publicidade se reinventou nessa perspectiva? Eu moro aqui em Canoas e existe, assim, uma questão muito interessante, assim, parece Canoas, por vezes, assim, tão próxima, tão ao lado de Porto Alegre, mas, ao mesmo tempo, tem a sua forma quase interiorana, assim, de existir, né? Eu nasci em Porto Alegre e morei em Porto Alegre até os 46 anos de idade, imagina. E vim morar aqui com a minha esposa, né, com a família. E o que eu percebo aqui em relação a isso, assim? Há uma diferença. Os bairros são bem definidos e cada bairro tem um estilo, tem um jeito, né? E o consumo, ele se dá por bairros, né? Claro, existe um centro bem movimentado, é uma cidade, né, com, acho que é a terceira, posso estar falando algo errado aqui, mas acho que deve ser a terceira população por aí do estado. Então é uma cidade, né, que tem um potencial enorme. Mas o pessoal tem assim uma característica, né, de buscar aquilo que ele precisa, né, no comércio local, e um comércio bastante competitivo, assim, com preços bem vantajosos, né? Eu mesmo, assim, tenho adquirido o que eu preciso por aqui. E claro, até em virtude desse momento a gente não quer se deslocar muito mesmo, né? Porque há todos esses cuidados que são necessários, né? E aqui uma das coisas que funciona muito bem vai ilustrar o que eu estou explicando para vocês, são os carros de som. Volta e meia, né, eles até interferem em alguma reunião aí, agora eles não vão interferir porque nós estamos à noite, né? Mas o carro de som passa aqui o tempo inteiro, assim, e isso é tão antigo, né? Se a gente for pensar, né, em termos tão de cidade pequena, tão de cidade pequena. Bairro, né, também. Pois é, e é uma das características que tem por aqui, assim, né? Mas eu acho que, pensando aí, né, os amigos publicitários que acompanham, tem bastante oportunidade, sim, e acho que a publicidade aqui pode ser melhor. É uma autocrítica que eu faço, assim, de alguém que chegou aqui e ainda quer trabalhar muito nessa cidade, né? Ainda está buscando conquistar aí, né, clientes e segmentos e tal.
né? A minha raiz segue sendo, claro, com Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, que eu tenho também clientes que eu trabalho, né? Mas vejo esses pontos que eu coloquei para vocês. E assim, aproveitando que vocês me deram a palavra, a gente está, né, com essa temática aí da comunicação efetiva, né? Então, eu quero falar um pouquinho da minha visão sobre comunicação efetiva, que talvez seja uma visão um tanto didática, porque sou um professor também, né? Estou professor desde 2019, com muito prazer, foi algo que eu lutei durante muitos anos para chegar, recebi essa oportunidade e tenho assim um prazer, um carinho assim por essa questão fundamental, né, para o nosso país, que é educar, né, que é aprender, que é buscar o conhecimento. Acho que isso é uma essência que o Brasil não pode perder jamais, né? A educação é tão nobre e nos possibilita tantas coisas. Então, eu acredito que uma comunicação efetiva ela precisa dizer uma coisa muito clara, né? Que faça sentido para uma pessoa. E comento assim uma pessoa porque acho que um erro que acontece muitas vezes nas campanhas que são feitas para o grande público é esquecer que ali existem indivíduos e a gente precisa inicialmente conversar com esses indivíduos. Então, acho que quando eu estou envolvido numa produção, né, e mesmo que seja um post para a minha rede social, eu tento enxergar uma pessoa, não exatamente um grupo, né? E acho que até quando a gente está buscando assim uma mensagem num grupo do WhatsApp, né, quando a gente coloca pessoal e tal, parece que ninguém vai responder, né? E o pessoal a gente deixa aberto lá e aí ninguém assume. E acho que assim, se uma propaganda ela está tentando unir, né, ela tem que ter essa força no seu discurso, né? Eu fico lembrando lá da Fiat em 2013, né, que lançou aquele slogan "Vem para a rua", né? Então eles não estavam dizendo "vamos para a rua", eles estavam dizendo "vem para a rua", né? E depois até tiveram que tirar do ar porque aconteceu todo aquele problema com o governo Dilma e tal, né? As manifestações. E a gente vai lembrar do Itaú também, né, que utiliza o "é feito para você", né? A C&A, que eu cresci, né, escutando "abuse e use" no singular, e para mim um que é fantástico, que é o Red Bull te dá asas, né? E por aí vai, né? Então, quis aproveitar o momento para fazer um pouquinho de publicidade. Claro. E tu estava falando e eu lembrei disso, das propagandas que contam histórias, acabam nos aproximando também, né? A gente vê alguns exemplos, né, Alexandre? O áudio estava baixinho, pode perguntar novamente? Agora tu me ouve melhor? Melhor, agora melhor. Estava comentando que essas propagandas que a gente vê, que nos contam histórias, acabam nos aproximando, né? Também ficou muito usual, né? Sim. Olha, eu adorei uma, gente. Não sei se vocês vão lembrar. Isso foi combinado, tá? As meninas me disseram que elas iam me dar umas deixas aqui de uns comerciais para me ajudar na participação aqui. Eu adorei uma, falando sério, gente, eu adorei uma que foi aquela, acho que da Johnson's, né, do sapo, uma animação. O sapo também lava a mão, né? E eu acho que foi uma bela ideia. Eu sou muito nostálgico, né? E eu lembro assim que a nossa publicidade e propaganda, né, ela já teve momentos maravilhosos assim, quando ela tinha essa capacidade, né, de ser tão sensorial e ao mesmo tempo tão única, né, de atingir assim, aquela velha conversa, né, precisa atingir a senhora de 80 anos e a criança de 8, né? Então essa do sapo é uma animaçãozinha, né, e aí tem essa sacada da cantiga, né, o sapo não lava o pé, e aí faz a mudança, né, o sapo também lava a mão. Quer dizer, eu acho maravilhoso isso. Até um bebê de 1 ano, 2 anos, ele vai ser impactado, entendeu? Essa da Johnson's eu achei que foi muito legal e é da pandemia, né? E Alexandre, e como a música ela também faz uma diferença, né? Nesse tocar a sensibilidade das pessoas, né? A musiquinha ali, o jingle, bem feito, bem sacado, ele toca muito a emoção das pessoas, né? Tu que trabalha com trilha, com filmes,
tu sabe bem quanto a trilha sonora pode fazer a diferença numa cena. Concordo. Eu vou dizer uma coisa, Felipe, o momento, para mim, que é o momento onde, por exemplo, falando agora de cinema, né, de um filme, por exemplo, o momento onde um filme, para mim, ele se revela, assim, o seu funcionamento, o quanto ele pode tocar, é justamente quando a gente coloca a trilha sonora e a gente tem aquele encantamento, né? E onde você sabe, assim, poxa, consegui, agora eu estou conseguindo dizer, agora eu sei o que eu tô, né, o que eu queria dizer com esse material. Então, concordo contigo, acho que sim, acho que os profissionais que trabalham com isso são profissionais incríveis, maravilhosos, e vê-se aí toda a dificuldade, né, da música nesse momento, assim, dificuldade enorme, né, para o pessoal se manter e tal. A gente tem que estar sempre, né, valorizando esse papel. A propaganda, ela utiliza todas essas ferramentas que uma obra de arte como um filme de cinema mas a propaganda, ela tem uma pequena diferença, que é o aspecto comercial. Então, eu gosto sempre de levar isso. A gente utiliza todas essas ferramentas do tocar a sensibilidade das pessoas, com a música, com a imagem, com tudo isso. Mas a gente tem um aspecto que é o aspecto de comercial. A gente está vendendo um produto, a gente está vendendo uma ideia para alguém, né? Então a gente tem que ter sempre um pouco dessa atenção quando se trabalha com a propaganda. Mas quando ela consegue ser uma obra de arte, como tu falou, essa da Johnson, é muito bom de a gente ser dessa profissão, né? Se torna inesquecível, né? Mas vamos ver se temos mais alguma pergunta aí, Letícia. Temos sim, temos para Tássia, do Luca Rotti. Tássia, o que você acha que é a chave para a democratização das áreas da comunicação? Jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, sobretudo para esse conhecimento adentrar as favelas e comunidades periféricas. Oi, boa noite, Lucas. Agradeço a sua pergunta. Tem um caso que eu costumo citar muito, que a comunicação ela é importante para todas as áreas, só que as iniciativas de impacto social, elas precisam ainda mais da comunicação. E tem um exemplo que eu cito muito, que há alguns anos atrás a gente atendeu um projeto no Complexo do Alemão, ele se chama Projeto Vidançar, e eles ensinam dança, principalmente dança clássica, para crianças. Já tinham capacitado mais de 1.500 crianças. Eles tinham 2 crianças que eram do Complexo do Alemão na escola Bolshoi, que fica aí em Joinville, em Santa Catarina. Eles já tinham mais umas 9 crianças na escola Maria Oleneva, que é do Teatro Municipal, então era um projeto muito reconhecido, e eles iam fechar as portas por falta de R$ 1.500 para pagar o aluguel. Então, assim, quando você fala, como assim? Não é possível isso. E eles chegaram em mim numa terça-feira e eles falaram assim, olha, a gente não tem como te pagar, mas a gente vai fechar as portas. E se a gente não tiver dinheiro para pagar o aluguel desse mês, eles vão tomar o imóvel, a gente não tem para onde ir. Os professores até poderiam aguentar um pouco mais pela importância do projeto, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada, eu não sei o que eu faço. Foi o que a gestora do projeto me disse. E eu entrei nessa sem ter nenhuma possibilidade, previsão de ter recursos, sem saber da onde que eu iria receber, sem saber como eu iria receber. Em menos de 48 horas, tem uma coluna aqui no Rio de Janeiro que ela é lida por todas as pessoas que são importantes, que é a coluna do Anselmo Góes. Então, todo mundo que é de cultura, que é de música, que é de empresários, políticos, todo mundo, mesmo que a pessoa não leia jornal, ela lê a coluna do Anselmo Góes. E eu virei para ela e falei, olha, eu vou correr atrás de uma notinha nessa coluna. Você não fala nada mais para ninguém. Eu vou correr atrás de uma notinha nessa coluna. Então, você segura isso, não põe nas redes sociais, não põe em lugar nenhum, porque não pode ter em lugar nenhum, porque eles gostam de exclusiva. E eu vou correr atrás para a gente conseguir essa notinha. E com essa notinha, eu tenho certeza que você vai conseguir um apoio, um patrocínio, porque o projeto é muito sério, é muito relevante, tem um histórico muito bom. E eles conseguiram
depois dessa publicação, isso foi numa quarta-feira, a gente publicou na sexta mesmo, eles já receberam vários contatos, conseguiram a cessão de um imóvel que eles estão usando até hoje, conseguiram 2 anos de patrocínio para a equipe, e eles conseguiram se manter por causa de uma notinha pequena no jornal. Então, imagina quantos projetos, quantas iniciativas como Vidansar pararam de existir porque eles não tinham a possibilidade de ter acesso a uma assessoria de imprensa, porque eles chegaram numa assessoria de imprensa e aí a assessoria falou, olha, é 3, 4 mil reais o meu trabalho mensal. É justo? É justo. Só que aquela iniciativa, aquele projeto que não tem 1.500 para pagar o aluguel, ele não vai ter como pagar 3 mil para um assessor de imprensa, 4 mil, 5 mil, ou seja lá o valor que o assessor cobrar. É um valor que é justo para o profissional? É justo para o profissional, só que quantas iniciativas não deixaram de existir por falta de R$1.500 ou por falta das pessoas saberem, porque também tem muita gente querendo ajudar que talvez fosse ali e abraçasse aquele projeto, mas aquele projeto não está sendo anunciado, as pessoas não estão sabendo, elas não têm como apoiar. Então, assim, é muito importante tanto a assessoria de imprensa quanto as relações públicas, quanto a publicidade. Cada área tem a sua importância, porque também se um projeto, um patrocinador vai ali, paga para poderem ter 500 pessoas capacitadas e de repente só aparecem 50, ele não vai apoiar de novo. Não vai, entendeu? Então, assim, a gente precisa juntar todas as áreas de comunicação, elas são complementares, para que a gente consiga realmente que aquele projeto ele consiga se manter, que aquela iniciativa ela consiga ter frutos. Então, a gente precisa tanto anunciar aquilo ali dentro daquela favela, seja por grupos de WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja por anúncio, seja por um outdoor, depende de cada lugar que a gente está trabalhando. Ou também a gente precisa anunciar isso para as pessoas que estão fora daquela localidade, que às vezes precisam e elas querem, podem ajudar aquela iniciativa. Então, tem muitas formas e tudo na comunicação, as áreas são complementares, são muito importantes. Tássia, essa perspectiva da democratização que o Luca comentou, mas ao mesmo tempo tem um viés da humanização. Tu acabou de citar esse teu exemplo, assim, quando o profissional, para além da técnica, para além da qualificação, ele é humano. Então, tu se sensibilizou, né, e disse, vou abraçar essa causa. Isso é muito lindo. E além de lindo, assim, eu acho que é emocionante, é tocante e percebo que é despretensioso. E como a gente tem um professor aqui, o Alexandre, né? Mas assim, essa nova legião de profissionais que estão chegando na comunicação, como mostrar a eles que, para além da técnica, para além da formação que é necessária, a qualificação é necessária, a gente tem que realmente ser humanos, adotar atitudes que acolhem, como é essa tua? E, assim, eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, porque, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com os pequenos projetos dentro de favelas, nós também atendemos clientes de todo o Brasil que não necessariamente são de favela e periferia. Então, isso dá, normalmente, para a gente um fôlego para a gente poder abraçar uma iniciativa como essa e poder realmente abrir algumas exceções. Quando a gente já conhece, eu já trabalho com ações de impacto social na área de comunicação há mais de 15 anos. Eu tenho só essa carinha de nova, mas eu já tenho 35, daqui a pouco 36, entendeu? É só a carinha, gente, é só a carinha, é melanina, entendeu? Eu não sou tão nova quanto eu aparento, eu sei disso. Mas a gente trabalha muito, assim, essa questão de humanização para que as pessoas entendam que um pouco do tempo, um pouco do conhecimento que ela tem, até de uma indicação que ela possa dar, um pouquinho só que você dê, isso já vai fazer uma diferença muito grande para iniciativas que estão na base da pirâmide. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com favelas, mas você pode trabalhar com populações ribeirinhas, você pode trabalhar com indígenas, você pode trabalhar com população LGBTQ.
tem várias populações que estão precisando de apoio nesse momento, então é importante que, como profissionais de comunicação, entendendo esse cenário que a gente vive hoje em dia, a gente tem uma sensibilização de vez em quando a gente conseguir fazer essa flexibilização, mesmo que o nosso negócio não seja de impacto social, mas que a gente consiga flexibilizar, às vezes fazer um pro bono, algo que vai ajudar a sociedade. Então, eu acho que todo mundo, independente da área que atue, pode fazer isso. Eu sou de tecnologia, você pode fazer isso. Eu sou de gestão, isso é muito necessário. Eu sou de comunicação, isso é muito necessário, mesmo que você seja de medicina, seja da política, seja do que for. Qualquer área é necessária, porque tem muita gente buscando conhecimento, buscando se desenvolver. Então, tudo a gente pode realmente trabalhar para que a gente possa ter um mundo menos injusto. Não penso nem tanto no mais igualitário, porque ele é muito injusto, mas a gente pode tornar ele menos injusto para que as pessoas possam ter realmente acesso a oportunidades. Então, eu acredito muito nessa geração que está vindo, porque eles já estão vindo, parece que de berço, com uma consciência social muito grande, algo que a gente foi construindo ao decorrer das décadas. Eles já parece que nascem com essa consciência social, nesse pensar no próximo. Então, eu acredito muito nos próximos profissionais de comunicação também que estão vindo com uma visão ainda maior do que a gente tem hoje. Então, isso é muito importante. E partindo disso, acho que a gente dá para a gente continuar, né? Até para irmos para a fase final da nossa noite, já passamos de 1 hora, mas partindo dessa reflexão, acho que é importante a gente pensar sobre esse aspecto de como a propaganda, ela ajuda a quebrar preconceitos, Vânia. Acho que por esse viés também a gente pode fazer não é prever, né, ou ter uma expectativa daqui para frente, porque está tudo tão incerto, mas a gente pensar o futuro. O que tu acha? É a sensibilização. A sensibilização. Talvez essa nova geração, como a Tássia comentou, né, que ela está percebendo que é mais solidária, começa a abrir portas e novos jeitos de fazer propaganda, de fazer a comunicação como um todo, né, relações públicas, jornalismo, mas, claro, nossa temática é a propaganda. E, claro, a gente tem que refletir. E eu chamo o Alexandre, né, que é professor, que eu quero ouvi-lo, que ele falou tão lindo ali também da amorosidade em relação à docência. Como ele está trabalhando com seus alunos, claro que à distância, eu imagino, né, Alexandre? Essa produção audiovisual e esse pensar a propaganda também, em termos macro, a partir de agora, que eu espero que a pandemia logo, logo acabe, mas não é, né, não é assim que a gente está vendo, mas como ensinar e como possibilitar aprendizados a essa nova geração? Bom, obrigado aí pelo teu comentário, eu agradeço. Eu fiz o tema de casa, eu liberei eles a semana inteira e disse para eles ficarem assistindo todos os dias aí, a Semana da Comunicação. Muito bom, hein? Então, na semana que vem a gente vai debater, a gente vai comentar. Então, acredito que todos nós estamos aprendendo com essa semana, né? Com a iniciativa de vocês, que foi muito válida, muito positiva, assim. E hoje a gente está aprendendo aqui, ouvindo a Tássia, ouvindo o Felipe também, né? E acho que essa pegada, essa soma aí está sendo maravilhosa. Eu trabalho com jovens, muito sonhadores, muito imaginativos, né, muito ávidos por realizar, porque o nosso curso é de produção audiovisual, cinema e vídeo. E como vocês já usaram antes aí, né, essa métrica da contação de histórias, obviamente que a gente busca, né, esse tipo de caminho. O que eu percebo dessa geração com quem eu trabalho, assim, realmente eles têm uma facilidade, assim, de trabalhar em grupo, né, de cooperar, né, isso é muito positivo, assim. E eu acho que, principalmente nós que trabalhamos com o cinema, que é extremamente coletivo e só acontece por ser coletivo, salvo raros casos, né, de realizadores que conseguem
produzir quase que sozinhos, assim, homem-banda, tudo, né? Eu até não gosto disso, porque eu acho que o cinema e o audiovisual, vamos falar o audiovisual, né? E a propaganda está dentro do audiovisual, ele justamente precisa dessas colaborações, dessas diversas mãos e pensares que vão fazer com que essa peça seja algo perfeita, digamos assim, para os objetivos que ela tem, né? Então, eu tenho uma confiança muito grande. Eu também percebo, assim como a Tássia, que essa gurizada que está vindo aí, tudo bem, pode ter menos leitura que deveria, né? A gente vai lá, puxa a orelha deles, pede para lerem mais e tal, mas eles leem de outra maneira. É isso que acontece, eles estão lendo através dos seus dispositivos, né? A gente tem que... A nossa parte é confiar, é acreditar e procurar oferecer as ferramentas, né? E estar lá próximo, assim, para exercitar, trabalhar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque é uma pergunta difícil, assim, muito boa, mas difícil. Quase que dá para fazer um TCC sobre ela. Mas a minha expectativa é boa. Eu acho que a gente tem um futuro de comunicadores aí muito bom pela frente. Eu confio muito nisso e, se não confiasse, não estaria trabalhando com isso, né? Já teria optado por outro caminho. Como é bom ouvir isso, e a gente sabe também, porque nós também temos um time de estagiários, que são as novas gerações. Verdade. E a gente tem aprendido, Alexandre, Felipe, Tássia, assim, com eles, todo dia. Demais. Todo dia. Então, que bom ter esse olhar teu enquanto docente, Alexandre, mas é também o que a gente percebe no cotidiano, no fazer. No meu caso, do jornalismo, né, da Grace também. É um novo, né, que eles trazem a novidade, né, pra gente. Trazem, é tão bom, assim, e interessante que a gente aprende a dialogar, aprende a aprender. A gente já falou na terça-feira também sobre isso, a gente tem aprendido a aprender com essa nova geração. Estamos chegando ao final, Grace. Estamos, né? Vamos fazer uma rodada final justamente sobre isso, porque a gente falou aí sobre os estudantes, né? A gente tem muitos estudantes acompanhando a nossa transmissão, e eu acho que é legal a gente pensar daqui para frente esse mercado da publicidade e da propaganda, né? Então, gostaria de ouvir todos vocês falando um pouquinho sobre essas perspectivas para esse ano ou daqui adiante. E aqui em Caxias do Sul a gente tem duas, então, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, né, e tem a Universidade de Caxias do Sul, mas a gente sabe que com o ensino à distância são tantas universidades, tantas faculdades que estão por aí, né, muitas oportunidades, né, trazendo formação para essas novas gerações. E a gente agradece quem está acompanhando a gente pelas redes e pela TV. Demais. Começa então pelo Felipe. Tá bom. Eu gosto sempre de dizer que ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa muito que os profissionais possam se aliar, possam fazer um trabalho junto de comunicação, porque é só assim que a gente constrói esse nosso setor. E cada vez mais esses jovens aí vão estar se preparando, porque eles são muito ligeiros. Eu trabalho com um grupo de jovens aí na agência e nas produtoras e nas empresas que a gente trabalha junto, em parceria, e realmente eles são muito ágeis, são muito ligeiros, eles sabem as coisas muito rápido. O nosso trabalho, que tem um pouquinho aqui de cabeça branca, a gente precisa botar eles, às vezes, com os pés no chão, trazer eles um pouco para a realidade, porque a gente tem essa missão de como é que era lá atrás a comunicação, como é que a gente pensava ela quando não existia nenhum computador dentro de uma agência e como é que ela está hoje. Então, a gente tem esse papel como profissionais com um pouco mais de idade, mas eu vejo essa nova geração com muito pique, com muito bons olhos, e tudo que eles têm para nos entregar. Eu acho que nós temos que ficar atentos a esses novos comportamentos que as pessoas estão tendo, porque a gente tem que criar comunicação que faça sentido para essas pessoas. E como disse bem o Alexandre, quando a gente fala em essas pessoas, esses públicos que a gente tem que atingir, na verdade a gente está conversando com a nossa tia, com a nossa
vó é com o nosso sobrinho. Então, a gente realmente tem que ter esse olhar bem pessoal, porque são pessoas próximas da gente e a gente tem que conversar com elas. Mas as pessoas vão valorizar daqui para frente cada vez mais a saúde, porque elas perceberam quanto é importante ter saúde nos dias de hoje, e vão fazer isso de essa saúde e a família os seus grandes propósitos. E eu acho que a comunicação tem que ajudar a fazer a ligação das marcas com esse novo pensamento que as pessoas estão tendo, esse novo comportamento. Então eu quero agradecer aí a presença, agradecer ao Alexandre, a Tássia e as nossas Vânia e Grace aí pela apresentação. A gente que agradece. Tássia, dá o teu recado final. Eu gostaria de convidar, na verdade é quase uma convocação, para quem quiser colaborar com essa iniciativa que a gente está fazendo no Periférico. A gente está, quando eu falo que a gente está fazendo realmente sem recursos, literalmente a gente está fazendo sem recursos. A equipe que está trabalhando, incluindo programadores, está recebendo R$400 por mês, entendeu? A gente realmente está fazendo sem recursos porque a gente não teve recursos e a gente acredita muito nessa iniciativa. Então, se você quiser colaborar de alguma forma para a mudança social que a gente está implementando, você pode acessar a agência IS, lá tem os links, ou pedir por inbox, até mesmo no meu perfil pessoal, que eu indico e passo para vocês sem problema nenhum. Mas está lá dentro do Catarse. Então, quem quiser, estamos aí. E quem quiser também saber mais sobre comunicação, eu sempre troco muito com estudantes de jornalismo, principalmente de publicidade, que sempre acabam chegando em mim através do Instagram, perguntando alguma coisa. Nossa, mas como é que você começou? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E eu adoro trocar. Então, assim, eu sou muito aberta em relação a isso. Se você for estudante de comunicação e tiver interesse também em conhecer ações de impacto social, em trabalhar ou saber como começar, eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim, mas eu não tive, então eu gosto de compartilhar e trocar sempre que eu posso. Então, estou aqui aberta, tá bom, gente? Muito obrigada. A gente que agradece, Tássia. Alexandre. Bom, pessoal, eu vou me despedir rapidamente, assim, acho que talvez a expectativa, quando a gente tinha num tema ali a questão da publicidade, né, a sua eficiência e tal, talvez se imaginasse que hoje a gente fosse falar que o motor da publicidade é o estímulo, a compra, a adesão e tal, e acho que justamente a sensibilidade, a humanidade que todos tiveram, né, nós participantes, vocês idealizadores, foi de que estamos num momento, né, de máxima urgência, sobrevivência, né? E então os relatos que a gente viu, as trocas de experiências que aconteceram aqui foram muito significativas. Eu creio que todos nós saímos, né, dessa rodada um pouco mais animados e esperançosos por dias melhores, né? Então acho que para fechar bem com chave de ouro, citar Gandhi, com aquela sua frase impecável, inesquecível, que a transformação ela começa em nós, né? Então acho que nós temos que crer que tudo isso é um período de transformação, de aprendizagem e, obviamente, de perdas irreparáveis que poderiam, em grande parte, ter sido minimizadas ou evitadas. A gente até não entrou nessa seara aqui hoje, né? Mas não podemos esquecer disso, né? Mas é isso, é olhar para frente, é crer, é trabalhar duro e acreditar que realmente, né, essa transformação pode ser positiva e tomara a Deus que seja positiva, né? Tomara. A gente também quer agradecer demais essa troca que a gente teve aqui com vocês. Foi um bate-papo com certeza muito produtivo, né, Vânia? Foi, eu até agora gostei desse fechamento, assim, com o Alexandre trazendo o ânimo, apesar das mortes, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe para a comunicação em geral, mas não só, né, para todos. A gente tem esse ânimo, essa esperança, e aí o Felipe trouxe o olhar sobre a juventude, essa
ousadia que essa juventude tem e que nos estimula, e a Tássia, então, com um exemplo vivo, e que a gente sim possa apoiar, né, Grace, iniciativas como a dela, para que a gente consiga reverter situações difíceis. E se desafiar, quem sabe, um dia, né? Claro, por que não, né? Porque é assim que acontece, começa assim. Eu achei muito interessante isso que a Tássia trouxe, da gente se doar, né? Se entregar para um propósito. E que é bonito demais. Alexandre, Tássia, Felipe, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Uma ótima noite. A gente vai se despedindo por aqui. Te agradeço também, Vânia, tua companhia. Foi ótimo dividir contigo. Eu também agradeço a presença da Grace, que é uma amada, né? A gente está feliz por tê-la conosco aqui na TV Câmara neste ano. Eu fico feliz com a tua acolhida, especialmente de toda a equipe. Mas, gente, amanhã a gente também segue com a última noite da segunda semana de comunicação da Câmara. A gente vai ter um bate-papo com o jornalista Thales Hermiliato, que é o chefe da assessoria de comunicação aqui da casa, com o comentarista da CNN Brasil, Alexandre Garcia. Esse bate-papo começa a partir das 7h da noite. Você pode acompanhar aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e também nas nossas redes sociais. Não percam, com certeza, também vai ser uma noite muito produtiva. E é o fechamento. Com certeza. Mas a gente também tem um recado que a Letícia vai passar para a gente, né, Leti? Isso. Mas especialmente para os estudantes, né? Se vocês têm interesse em obter o certificado de participação dessa noite, das outras noites e de amanhã, é só enviar um e-mail para esse endereço que deve estar aparecendo aqui na tela, que é semanadacomunicação@câmaracaxias.rs.gov.br. Então, todas as informações que vocês precisam enviar para a gente vão estar lá também no nosso site, que é câmaracaxias.rs.gov.br. Valeu, Leti. Obrigada pela tua companhia aqui conosco também. Obrigada, gente. A gente quer agradecer demais também a equipe toda que esteve junto conosco nessa noite. Então, vamos lá. Essa noite, então, teve a produção de Denerley Antonioli e Bruno Silva. Nas redes sociais ficaram a Letícia Crelin e a Jamila Bernardin. Nas fotos, a Maitê Dalsoglio. Operador de corte, Jusley Risse. Benito Risse, técnico. Gustavo Montemeso, operador de câmera. E Rafael Sangói, operador de áudio. E o Ayrton Neto, na coordenação audiovisual. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Você que ficou aí nos acompanhando, não perca amanhã às 7h aqui na TV Câmara, o encerramento dessa segunda semana da comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Muito obrigada, um grande abraço e uma ótima noite a todos.